Boa noite, irmãos. Minha saudação à igreja em nome de Jesus, amém? Muito feliz por poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com os irmãos. E hoje nós vamos dar sequência à série de pregações que eu tenho feito em 1 João. Tá certo? Então convido você a ir para lá, 1 João, capítulo 2. Hoje o meu plano é cobrir do verso 3 até o 11. Tá bom? Então, se Deus nos abençoar, aí a gente vai olhar esse texto aí. Então, dados os espaçamentos que a gente tem de uma pregação a outra, alguns irmãos me pedem para fazer uma recapitulação, tá certo? Então, basicamente você está assistindo a série da Netflix, aí a temporada demora para lançar, aí sempre no comecinho tem uma recapitulação dos últimos episódios. Então, para recapitular o que a gente viu, a gente viu do capítulo 1, versículo 1 a 4, Jesus exaltado. Como João, ele apresenta o Senhor Jesus de modo exaltado. Ele apresenta Jesus como sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essa união da natureza divina e humana é o que possibilita a nossa conversão. João diz que não somente o ouviu com seus próprios ouvidos, mas o viu com seus próprios olhos, e as suas mãos apalparam o verbo da vida. Ele se manifestou entre nós, ele foi um homem que viveu e viveu para anunciar. E a postura, então, que João tem diante do verbo da vida é uma postura que anuncia esse verbo. Depois nós vimos, então, a realidade dura do pecado. Eu tentei convencer para os irmãos, na última vez que preguei nessa carta, que os irmãos são mais ruins do que geralmente vocês pensam, né? Então, vocês são pecadores e precisam de Jesus para se arrependerem, né? E crerem. Então, a gente falou sobre 3 tipos de mentira que as pessoas geralmente contam. Mentira que elas contam para os outros, quando dizem que são cristãos, mas continuam vivendo uma vida deliberada, que discordam do Senhor. Mentem para si mesmo, o auto-engano. E o terceiro tipo de mentira, o pior, quando você diz que é cristão, mas não segue a palavra, você está fazendo de Deus um mentiroso. Então, a gente viu, foi mais ou menos o resumo da pregação na semana passada, mas nós não terminamos aí. Nós terminamos, então, apontando para Jesus como a solução do problema do pecado. Agora, no entanto, nós vamos continuar. E o sermão de hoje, ele está intitulado da seguinte maneira: será que eu sou um cristão? É uma pergunta que você deve fazer. Eu também poderia chamar o sermão: será que você é um cristão? Eu queria então olhar o texto bíblico para avaliar, juntamente com os irmãos, se nós realmente somos cristãos. E antes de ler o texto, eu gostaria de propor que nós imaginássemos que todos nós estamos em uma corrida. E de acordo com as regras dessa corrida, não importa a ordem de chegada, o que importa é somente que você vai cruzar a linha de chegada e simplesmente chegar ao final dessa corrida. Pense comigo que, a depender do resultado, se você cruza ou não a linha de chegada, depende da sua eternidade. Aqueles que chegam serão eternamente felizes, aqueles que não chegam passarão por um eterno sofrimento. Então você está aí se preparando para correr, você calça o seu tênis, a sua roupa apropriada para a corrida, e você começa a correr, resoluto, olhando para o alvo, para a chegada. No entanto, num relapso, você olha ao seu redor e você vê as pessoas sentadas ao redor da pista. Você vê alguns correndo em círculos e outros até mesmo correndo para trás, correndo no sentido contrário, para longe da linha de chegada e mais para o começo. Você fica então curioso para saber por que essas pessoas estão correndo em círculos, estão correndo para trás, outras estão paradas, outras estão andando, outras não estão dando a mínima para a seriedade da corrida. E você resolve conversar com as pessoas para entender o que é que está acontecendo. Você fica abismado quando conversa e pergunta para essas pessoas o que é que elas acham da corrida. E mesmo as que estão correndo em círculos, elas dizem:
eu estou correndo muito bem. Pode ir tranquilo que eu vou chegar lá. A que está correndo para trás também tem a mesma certeza de que está no caminho certo, que está no rumo certo e que ninguém pode dizer nada para ela. Na cabeça dela, tudo faz sentido e ela está indo bem. Mas você está olhando para a vida dela, ela está correndo o contrário, a linha de chegada é do outro lado. E você sabe, então, que ela vai se dar mal, ela não vai conseguir cruzar a linha de chegada. Qual seria a postura correta que você deveria tomar perante essas pessoas? Qual seria a coisa amorosa a se fazer? Baixar a cabeça e não dizer nada, continuar seguindo, esquecer as pessoas que estão ao seu redor, se elas estão convictas desse jeito, né? Ema, cada um com seus problemas, né? É assim que deve ser? Eu penso que não. Como cristãos, o papel deveria orientar as pessoas a respeito do rumo certo. É desse jeito que eu estou preparando a pregação dessa noite. Tá certo? Para você avaliar o rumo da sua corrida. Eu não estou dizendo que eu estou correndo certo e os irmãos estão correndo errado. O que eu estou dizendo é que ao longo da semana, eu passei a semana inteira machucando o meu coração, confrontando ele com esse texto, para ver se de fato eu estou no rumo. E o resultado dessas feridas que Deus me fez ao longo da semana, eu quero partilhar com você. Para que você não corra o risco de que enquanto você corre a corrida da fé, você esteja correndo em círculos e achar que está indo para o lugar certo. Você esteja correndo contrário à direção que Deus orienta e achar que no final das contas você é mesmo um cristão e quando morrer você será recebido por Jesus. Isso seria, irmãos, uma surpresa extremamente desagradável. Antes de olhar o texto de João, para ilustrar ainda e à guisa de introdução, convido os irmãos para ir naquele evangelho que tem um dos nomes mais bonitos da Bíblia. Vocês já sabem qual é o evangelho. Qual é o evangelho? Mateus, exatamente, capítulo 25. Versículo 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, ou dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou bode, ele porá à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Até aí, a leitura do texto. Aqui nesse texto, as ovelhas representam o povo de Deus, que chegam até Cristo, chegam perante Cristo, e então eles serão louvados por Jesus. Jesus reconhecerá que eles de fato são cristãos, Jesus os elogiará e Jesus os introduzirá dentro do reino. No entanto, os bodes, os cabritos, não, essa é a distância que eu estou do sertão, não tem a mesma sorte. Jesus dirá para eles, no versículo... cadê o versículo? Versículo 40. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que está falando aqui a Jesus, falando sobre o inferno. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. Olha o versículo 44. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então Jesus lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, deixaste de fazer a mim também. Aqui Jesus fala de um grupo que tomou consciência do seu estado tarde demais.
Aqui Jesus está mostrando um grupo de pessoas que foram alertados a respeito do seu estado num tempo que não dava mais para voltar atrás. Uma coisa muito importante para que a gente enxergue nesse texto é que todo mundo reunido esperava ser louvado por Jesus. Todo mundo que chega ao trono esperava ser reconhecido e ser introduzido no reino. Quando Jesus diz, apartem-se de mim, eles não dizem, Senhor, o Senhor tem razão, eu não crio em ti, eu não mereço o reino. Eles não dizem, nenhum deles diz assim, Senhor, o Senhor está certo. Todos eles agem como se fossem pegos de surpresa. Eu? Senhor, por que eu? Como assim? Tu não deixa entrar no reino? Como é que o Senhor vai privar de mim isso? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Uma surpresa desagradável. Talvez você nessa noite que esteja me ouvindo, esteja pensando que está tudo bem. Esteja entre aqueles que vão estar de esquerda, sendo apartados de Deus, e ache que você vai ser louvado por Jesus. Eu não tenho como avaliar isso, não é uma coisa quantificável. O que eu estou querendo dar para vocês é material, bíblico, para você entrar dentro do seu coração e mergulhar e averiguar se você é realmente crente, convertido, seguidor de Jesus. É muito interessante que Jesus, o próprio juiz dessa parábola, é quem reconhece, quem permite a pessoa entrar ou sair. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, Jesus, no Sermão da Montanha, está dizendo que é possível alguém reconhecer o senhorio de Cristo, abrir a sua boca, levantar suas mãos aos céus e dizer, Senhor, Senhor, proclamar e reconhecer com a sua boca que Jesus é Senhor, e ainda assim, vamos ler o restante do texto, versículo 22. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome. Porventura em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mais uma vez, eu tenho um texto bíblico que mostra Jesus vendo pessoas que reconhecem Ele, e aqui pessoas até que se colocam no estado que eu estou, de abrir a Bíblia, se colocar perante a congregação e profetizar. Alguns até que ordenam que o demônio saia e demônios sejam expelidos através do ministério dessa pessoa. Alguém que é ferramenta de Deus para operar milagre. É alguém que vai ser condenado por Jesus. Portanto, não adianta nós simplesmente nos congregarmos aqui nessa noite e dizermos Senhor, Senhor. Vai comigo para Marcos capítulo 4, 5, aliás. Que eu estou fugindo aqui um pouquinho do meu esboço. Marcos capítulo 5. Versículo 1. Vamos ler até o versículo 14. Acompanhe o texto. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou dos Gadarenos, depende da sua versão. É o mesmo lugar. Ao desembarcar logo, veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros. Ninguém mesmo com cadeias podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Guarde isso. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandaste para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos,
para que entremos nele. Jesus, então, o permitiu. Isso aqui nós temos a descrição de uma fé de um demônio. Na descrição da fé de um demônio, nós vemos alguém que corre, se prostra e adora. Na descrição da fé de um demônio, nós temos Jesus sendo reconhecido como Filho de Deus. Que tem um eu contigo, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Na descrição da fé de um demônio, nós temos oração respondida. Manda que a gente entre naqueles porcos. Versículo 13. Jesus o permitiu. Demônios reverentes, demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, ortodoxia teológica, demônios que chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo, demônios que se prostram e oram. Tem demônio que tem a espiritualidade melhor que a de muito crente, porque talvez essas pessoas não sejam crentes genuínos. O que é que distingue? Tem pessoas que não se prostram mais a Jesus. Tem pessoas que não correm mais e se prostram e adoram a Jesus. Tem pessoas que não reconhecem mais Jesus como Filho de Deus Altíssimo, ele foi só um homem. Tem pessoas que não oram mais a Jesus, que não cultivam mais relacionamento com Jesus. Estão pior do que demônios. Agora, voltando para o nosso texto, que material, então, a gente tem para avaliar a genuinidade da nossa fé? O que é que nos distingue dos demônios? Se alguém pode correr, adorar, reconhecer Jesus como o Filho do Deus Altíssimo e ainda assim ser um demônio, o que é que nos distingue? O elemento central da nossa conversão é arrependimento e fé. Demônio pode professar Jesus, mas não pode se arrepender dos seus pecados e não quer mudar de vida. A única coisa que distingue alguém de uns demônios é o arrependimento. Por isso, então, meu esforço nessa noite não vai ser acrescentar informação nova à sua cabeça. Eu vou querer convidar você a se arrepender, a rever seus valores, conceitos, a forma como você gasta a sua vida, para que você possa ter certeza da sua salvação. Ter convicção de que você é um dos tais, como diz o hino antigo. Eu reconheço, irmãos, que o que eu estou dizendo é duro, há um tom solene na nossa congregação nessa noite. Eu reconheço que talvez os irmãos tenham raiva de mim, eu não me importo com isso. Talvez vocês achem que eu sou radical, e tudo bem. Vocês só não podem me chamar de antibíblico. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Mas o meu esforço é explicar a Bíblia para vocês. Isso aqui, irmãos, precisa de muito amor. Eu estou preocupado com a saúde espiritual de muitos irmãos aqui da igreja. Eu estou preocupado de que as pessoas que estão vivendo a vida da fé, iludidas achando que são cristãos, elas de fato não têm um relacionamento genuíno com Jesus. E isso vai lhes custar a eternidade. Por favor, avalie a si mesmo. Por favor, olhe o texto, veja o que Deus está falando por sua palavra. O que importa então nessa noite é se eu sou realmente um bom ou intérprete desses textos que eu acabei de ler. Se a interpretação desse texto é essa, se não, procure uma melhor e convença a si mesmo. Essas explicações você não precisa dá-las para mim. Lide com a sua alma. Avalie a sua própria alma à luz da palavra de Deus. Algumas pessoas, algumas igrejas, no desejo de tornar as boas novas palatáveis para todos, acabaram abrindo a porta mais do que ela realmente é. Algumas pessoas acham que é só levantar a mão, vir à frente ao responder um apelo, fazer uma oração, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e pronto, elas são crentes. Mesmo que ela não mude, mesmo que ela não tenha vida de relacionamento pessoal com Deus, mesmo que ela não congregue, que ela faça parte de uma igreja, ela pode, ainda assim, ser crente. Repita comigo uma oração, venha à frente, levante-se, chore. Chore, então, se você chorou na sua conversão, se você fez oração e a oração foi genuína, então você é salvo. Mas isso não é o que o texto sagrado diz. Algumas pessoas que até profetizaram, que até fizeram milagres,
não foram apartadas de Cristo. Se eu estivesse olhando em Paulo, alguém poderia até dizer, mas isso é Paulo que é uma religião contrária de Jesus. Por isso que eu escolhi olhar o próprio Senhor Jesus falando, com a sua própria boca, dizendo que quem não é por ele é contra ele, quem não ajuda com ele espalha. Por isso então, meus irmãos, eu quero olhar biblicamente com vocês. É bem verdade que basta uma decisão para você seguir a Jesus, mas essa decisão verdadeira, ela deve ser seguida de decisões diárias. Jesus não achou ser suficiente você se identificar superficialmente com ele, colocar na sua bio do Instagram ou qualquer coisa na rede social, cristão e uma cruzinha. Jesus convida para uma vida de renúncia, para uma vida de carregar a sua cruz, para uma vida de entrega. Espero que os irmãos eu tenha convencido os irmãos da importância desse texto. E agora eu convido os irmãos para ir para lá. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos o que temos conhecido por isso. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço. Volta lá, Paulo, tem um ponto final, eu li errado. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, assim também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio vocês tiveram. Este mandamento antigo é a palavra de Deus que vocês ouviram. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Eu vou já explicar essa relação aí, de que ele disse que não é novo, mas agora é novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Vamos ao Senhor em oração, todos juntos? Senhor, estamos diante de Ti mais uma vez. Nós exaltamos o Teu nome, reconhecemos a Tua beleza, reconhecemos que Tu és santo, bom, poderoso. Te adoramos, ó Pai. Mas nós sabemos que os demônios também, de alguma medida, fazem isso e nós não queremos ser como eles. Portanto, Senhor Deus, eu peço para que o Senhor gere em mim e nos meus irmãos arrependimento genuíno por Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos examinarmos por Tua palavra. Nos ajuda a ter clareza do nosso estado espiritual e da seriedade que isso envolve. Para que o Senhor nos livre da ira vindoura por Tua palavra, Senhor Deus. E que Teu Evangelho penetre em nosso coração, para que a gente venha conhecer genuinamente a Ti e guardar os Teus mandamentos. Me ajuda e ajuda os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos nessa epístola o apóstolo João escrevendo para confirmar a igreja a respeito da sua salvação. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, o evangelista diz que escreveu essas coisas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e crendo nele tenham vida eterna em seu nome. Agora, a carta de João, que foi escrita depois do Evangelho, ele escreve para dar categorias por meio do qual os crentes destinatários de João podem avaliar a sua conversão. Então, se o Evangelho escreveu para que creais que o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, em 1 João capítulo 5, versículo 13, a gente vê a razão pela qual João escreveu essa carta. Ele diz, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna,
a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Então a ideia é que João quer trazer uma certeza para os seus destinatários. Lendo a carta, João apresenta 3 vias que comprovam então a nossa conversão. A primeira via é a crença correta a respeito de Jesus. A primeira coisa que João diz, você precisa crer correto a respeito de Jesus. Hoje, nós temos uma miríade de Cristos. Nós temos Cristo das narrativas ideológicas, nós temos Cristo de outras religiões, nós temos pessoas que compreendem Cristo diferente. Diante da pluralidade de Cristos que existe por aí, você precisa saber qual é o Cristo certo. Porque o Cristo da narrativa da direita, por exemplo, é o Cristo que se contradiz com a narrativa da esquerda. O Cristo dos protestantes se contradiz com o Cristo do candomblé, do espiritismo, do catolicismo, de outras manifestações religiosas. Então você precisa saber qual é a crença correta e a forma correta de saber que o Jesus que você adora e crê é realmente o Jesus real. E aí o caminho que a nossa tradição aqui, Igreja Evangélica Protestante, apresenta é a revelação que Jesus faz de si na Escritura Sagrada. É um meio para saber. Então, se algum texto que contradiz a nossa compreensão de Cristo, a gente precisa ficar com a palavra de Deus. Então, aqui João vai mostrar que Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E outras várias questões que a gente vai ver à medida que a exposição for avançando. Segundo, aqueles que creem correto em Cristo, eles também obedecem os mandamentos de Cristo. Então, a vida de mandamento, de obediência aos mandamentos é uma via que comprova a genuinidade da experiência de conversão. E, por fim, aqueles que fazem isso, eles vivem uma vida em comunidade. Eles estão inseridos em uma igreja, tá certo? Então, seria basicamente essa ideia. Crença correta em Jesus, obediência aos mandamentos e vida de igreja. Então, em João, você vai ver muito claro essa ideia de não tem como amar Jesus sem amar a igreja. Não tem como amar um corpo inteiro se você ama só a cabeça. Ou você ama cabeça, ombro, joelho e pé, ou você não ama nada. O Greg, quando veio para cá, falou assim, não tem como amar a Deus sem amar a igreja. A igreja é a instituição falida. E quando eu falo de igreja, não estou falando disso aqui, tá? Do espaço. Estou falando das pessoas. Não há. Certo? Eu sei, com isso eu não estou dizendo que a igreja ela é perfeita, ela faz o que deveria ser, ela cumpre a sua missão. Mais do que a maioria de vocês, eu conheço as feiras da igreja. Eu conheço, eu ando dia a dia. Meu trabalho é resolver problema de igreja. Eu participo de reunião atrás de reunião, que eu vejo mentira, egoísmo, dentro do meu próprio coração. Inveja, arrogância, desejo de ser amado. Direto. Eu sei que a igreja não cumpre o papel que ela deveria cumprir. Mas ainda assim, Jesus, em sua sabedoria, resolveu que todos os que seguem a Ele devem fazer parte da igreja. E aí, eu reafirmo que Jesus é mais sábio do que eu e sigo o que Ele mandou que a gente fizesse. Se Ele diz que isso é o melhor para mim, isso é o melhor. Como o pastor Luciano falou, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu creio que a Bíblia diz que eu creio. Então, essas são as vias de salvação. Agora, João vai trazer certeza no verso 3 para os seus ouvintes. Ele diz, ora, sabemos que temos conhecido por isso, guardamos os seus mandamentos. Então, aqui em João, nós vamos ver, na teologia de João, não somente aqui, mas à medida que ele vai construindo todo o seu pensamento ao longo do Novo Testamento, ele mostra a relação de obedecer com a relação de certeza. João capítulo 14, um texto muito conhecido por nós, o apóstolo do amor vai dizer que aqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus fazem o quê? Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Então, a forma bíblica para saber que amo a Deus não é que eu tenho uma inclinação no meu coração que eu gosto das coisas de Deus.
O amor bíblico é um amor palpável, é quantificável. Você pode olhar e dizer, há amor, não há amor. Diferente do que o romantismo trouxe para a gente, o amor como sendo uma esfera da individualidade, uma coisa muito interna e que o homem demonstra para a mulher, através das borboletas que flutuam na sua barriga. O amor bíblico é mostrado em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu vontade de enviar seu filho. É assim o texto? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Uma ação, enviou. A ação é quantificável. Se ele não tivesse enviado, não haveria amor e poderia ser avaliado por isso. Você diz com a sua boca, se alguém perguntar, qual é a coisa que você mais ama no mundo? E você diz, a coisa que eu mais amo no mundo é Deus. Mas você não guarda os mandamentos de Deus. A própria palavra diz que você é um mentiroso. Então a pergunta que nós devemos fazer nessa noite é, você ama a Deus? E você não tem que responder de sim ou que não, você tem que responder olhando para a sua semana, olhando para a sua vida, olhando para os anos e ver como é que você se relaciona com Deus. Primeira coisa para fazer é, se quer obedecer mandamento, tem que primeiro conhecer mandamento. Então, o que é mandamento? É os 10 mandamentos? É o Pentateuco? São os profetas antigos, os profetas menores, o Novo Testamento? O que é que a gente vai seguir, então? Você já resolveu esse problema na sua cabeça? E se não resolveu, você está confortável com essa dúvida? Porque se você não sabe o que é que tem que guardar e está guardando a coisa errada, pode ser que você tenha uma surpresa no último dia. E o seu próprio abraçar de uma ignorância testifica algo a respeito da sua realidade espiritual. Se você não guarda os mandamentos que Deus espera que você guarde, pode ser que você seja surpreendido naquele dia lá, Mateus 25. Sabemos isso. Se temos conhecido, guardamos os seus mandamentos. A relação, então, aqui é de conhecimento. A outra coisa é de conhecer o próprio Deus e a sua palavra. Foi o Santo Agostinho, aqui, muitas vezes citado por mim nessa igreja, que diz, pouco te ama, Senhor, aquele que não te conhece. Pouco te ama aquele que não te conhece. E pouco te ama também aquele que não busca te conhecer. Aí eu pergunto, como é que está a sua leitura bíblica? A sua participação no conhecimento da palavra? Quais são os versículos que você tem tentado memorizar? O que você tem tido aprendido do Senhor? O que é que Deus tem falado com você? Qual o caráter, o atributo do caráter de Deus que Deus tem lhe revelado? Nada? Isso está legal para você? É isso mesmo? Basta ter um coração alegre, uma vida que faz o bem, que ajuda todo mundo que precisa. Você é uma pessoa muito legal, gentil, fala doce, mas não conhece os mandamentos e não guarda os mandamentos. Irmãos, me desculpe, mas não adianta. A pergunta que eu devo fazer então, um bom coração, é necessário para salvar alguém? É suficiente para salvar alguém? Uma pessoa que não crê em Jesus, que não guarda os seus mandamentos, ou que só crê, mas não guarda, ou que guarda os mandamentos, mas não crê. Existem as duas realidades possíveis. Mas tem um bom coração. É suficiente? Eu quero colocar perguntas para que você resolva esses problemas aí. Tá? Eu vou dar a resposta correta, bíblica, mas você pode discordar de mim. Pode ser que eu esteja interpretando errado. Mas a resposta correta é não. Só Jesus é quem salva. Coração bom, não adianta. Ô irmãos, se alguém pudesse entrar no céu por ser bom, meu pai tinha grande chance. Meu pai é um homem bom. Trabalhou, deu tudo bom e do melhor. Ama a minha mãe, faz tudo dentro de casa, é bom. Mas não tem Jesus. Ele não crê em Jesus. Ele já se negou Jesus. Ele é amigo do Evangelho. É quase salvo, totalmente perdido. E eu estou dizendo isso, é com dor no coração. Domingo após domingo, eu tento instar com ele. Você precisa crer. Você precisa crer. Não adianta você ser bom, você é um homem bom. E se pudesse entrar por ser bom, você entraria. Mas se você não crê em Jesus e não guarda os mandamentos, é o que o texto diz. Ou arranca essa página da Bíblia para colocar o meu pai,
Ou então, a gente tem que lidar com esse texto aqui. Aí eu pergunto para você, avalie a si mesmo à luz dessas verdades. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Bota aí, Paulo Júnior, por favor. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os mandamentos, é o quê? Sabe o que significa ser mentiroso no grego? Mentiroso é a mesma coisa. A verdade não está nele. Ele está falando para todo mundo que é cristão. Ele está se enganando, se auto-enganando a si mesmo. A verdade não está nele. Se não guarda o mandamento, a verdade não está nele. Versículo 5. Entretanto, aí vem. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Então, se o versículo 4 é verdade para provar que não estamos, o versículo 5 também é verdade para provar que estamos. E nós podemos afirmar, com certo grau de certeza, né? É uma afirmação um pouco parcial, de que nós estamos nele. Eu sei que alguns irmãos que talvez venham da tradição católica vão achar isso um absurdo e uma afirmação de arrogância muito grande. Eu sei que sou salvo, porque na mentalidade católica a salvação depende das boas obras, não é? Na nossa não, a salvação é pela graça, somente a fé. Então, a distinção que eu quero fazer aqui é que as boas obras e o arrependimento, ela não é condição para a salvação, mas ela é um fruto que mostra que você foi salvo. Então, ela é somente um exame, é somente um sintoma. Mas você pode fazer boas obras nesse sentido e não crer em Jesus. Você pode fazer boas obras e não amá-lo. Mas se você ama Jesus e vive uma vida de arrependimento e você vê no seu relacionamento a mudança acontecendo, transformação acontecendo, o crescimento acontecendo, então você pode descansar na confiança de que Deus tem lhe salvado, que você foi selado pelo Espírito Santo. Por isso que essa é uma pregação que você precisa pregar para si mesmo. É uma pregação que o que eu posso fazer no máximo é dar categorias para você analisar a sua própria vida. Pegue a si mesmo, pare essa semana, pense, leia o texto, reflita, avalie a sua vida. Coloque tempo, como você gasta, pensamentos, desejos, sentimentos do seu coração, para que você possa se avaliar à luz do texto. Para que você não seja surpreendido pelo Senhor no último dia. E ele diz, então, que quando nós obedecemos a sua palavra, nós temos sido aperfeiçoados em seu amor. A ideia aqui é que quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, quanto mais eu vivo os seus mandamentos, quanto mais eu aqueço meu coração com essas verdades, mais eu me aproximo dele. Eu me encanto com a beleza dele. E aqui está o porquê não é um sermão legalista. O legalismo é aquela doutrina religiosa que convida as pessoas a fazerem o que fazem por formalidade externa. O guardar mandamento do cristão genuíno faz porque o amor de Deus foi aperfeiçoado. Ele faz porque quer, porque gosta, porque ama. E para aquele que ama a Deus, os seus mandamentos não são pesados. Aquele que ama a Deus, ninguém precisa estar brigando para ele vir para culto, não. Porque um dia, na cabeça dele, ele pensa, na forma como ele pensa o mundo, ele vai dizer assim, Senhor, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Para ele não é pesado orar e ler a Bíblia, porque na presença de Deus há fartura de alegria, há delícias perpétuas. Qual é o sentimento que está no seu coração quando chega domingo, 4:30 da tarde? Oh, meu Deus do céu, tem culto de novo. Eu podia ficar em casa assistindo Faustão, é muito melhor. Domingão, aquela coisa maravilhosa, programação altamente edificante, vai fazer um bem tão grande espiritual para a minha vida. Eu vou sair dali sendo um marido tão melhor. Eu vou sair dali amando tão mais a Jesus. O
quem sabe até uma série, um episódiozinho. Eu não consegui botar em dia a série, o episódio novo lançou, eu vou para o culto de novo. Eu posso assistir terça-feira online. Enquanto eu vou para o trabalho, no trânsito, sem prestar a menor atenção no que está sendo dito. A pergunta é pesado ser crente? Cansa? É chato, é enfadonho ouvir o pessoal cantando, ficar em pé, louvar, ou sentar, louvar, adorar, ler, essas coisas. É pesado para você? Pois é. Se for, pode ser que, olhe lá no coração. Certo? Se for pesado, enfadonho, chato, vigie. Olhe lá, mergulhe. É só você pode dizer. Eu estou dando categorias para você pensar. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Então, uma ideia é que você sabe que conhece ele. Você tem que ter clareza que você conhece a Jesus e você tem isso porque obedece aos mandamentos. Você é aperfeiçoado no amor de Jesus porque você ama seguir e obedecer os seus mandamentos. A lei do Senhor é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. É como mel que adoça a boca, adoça a vida. A palavra dele é a sabedoria que faz você mais sábio do que os mestres. Não é pesado. Então, o verso 6 vai dizer que você sabe que você anda como ele andou. Você deve andar como ele andou. Por diversas vezes, Jesus vai mostrar na Bíblia Sagrada, e os seus seguidores vão mostrar que o padrão pelo qual nós devemos imitar é ele. Devemos imitar a Jesus na sua forma de viver. Devemos aprender com ele, não é? E quando eu falo aprender com ele, é falar aprender de sua palavra. Não somente do que ele ensinou, mas de tudo aquilo que ele ensinou e repassou para que os seus ensinassem para nós. Porque como nós cremos, a palavra de Deus não se contradiz. Não há uma doutrina de Paulo, de João e de Jesus que se contradiza. Não, Moisés, eles não se contradizem. Tá certo? É uma relação entre os testamentos. É um tema complicado, pesado, e eu não acho que seja proveitoso tratar nessa noite. Mas na EBD, se os irmãos resolveram certa vez aparecerem, aí a gente pode discutir sobre essa relação de Novo e Antigo Testamento, como é que funciona, tá bom? Se não, meu livro vai sair novo, então tem um capítulo lá que fala sobre isso. Aí você também pode adquirir, tá certo? Então, deve andar como ele andou. Ele é o padrão, certo? Eu disse tudo isso só para vender meu livro, irmãos. Estou brincando. Versículo 7. Então, na verdade, eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer ainda sobre isso aqui. Se guardar os mandamentos prova que nós que amamos a Jesus, como é que nós lidamos com Hebreus 10, 25? Vamos olhar lá, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Então, se você sabe que conhece porque obedece aos mandamentos, como é que você que não congrega, que está assistindo só o culto online, não se reúne com o povo de Deus, você lida com esse texto aí? Aqui é um mandamento, uma ordem clara, as quais algumas pessoas estão negando de forma deliberada, certo? Vamos olhar lá Mateus capítulo 28. Versículo 19. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é verdade, como é que nós estamos lidando com esse texto aí? Você, como é que você lida com esse texto? Primeira Coríntios, capítulo 9. Vamos ler aqui. Só um minuto.
Vamos ler o texto. É só para falar sobre a oferta, tá bom? Aqui, 1 Coríntios 9, como é que você lida aí com o seu dinheiro, tá bom? Aqui na igreja, a gente está com caixa bem tranquilo. Eu não estou pregando isso aqui para papai dizer que é pastor, está falando porque está querendo dinheiro na igreja, não sei o quê. Esse papo não rola, tá bom, irmãos? O caixa da igreja está tranquilo, as contas estão se pagando, tá tudo, o relatório está tudo direitinho. É coisa do coração. É para você olhar o seu coração, tá bom? Não estou aqui querendo essas coisas, não é? Porque quando fala essas questões, né? E tem outros textos. Eu só quero dar algumas coisas para você olhar os textos. Olhe e avalie se guardar o mandamento como é que você está lidando com esses textos aqui, tá bom? Então, tem outros textos também que a gente poderia olhar, mas por causa do tempo, vamos avançar. 7, versículo 7. Amados, eu não escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio vocês tiveram. Esse mandamento antigo é para vocês ouvirem. O que eu estou falando aqui não devia deixar ninguém espantado, é o básico, todo mundo já sabe. Ou eu não estou pressupondo que os irmãos estão escutando isso aqui pela primeira vez. É o que João está falando. João, eu estou batendo na mesma tecla, estou só lembrando para vocês verdades já antigas. Ou alguém nunca escutou isso aqui, é a primeira vez que está escutando? Todo mundo já ouviu? Levanta a mão. Quem já ouviu esse texto que eu li, essas coisas, quem já ouviu? Levanta a mão, só para me saber. Todo mundo já ouviu. O que ele está dizendo é isso. Esse mandamento não é coisa nova, não. Eu não estou querendo inventar a roda, não. Estou falando do básico que todo mundo já sabe. E ele está querendo então dizer, esse mandamento você já tem. Aí é que ele vai falar então de uma outra forma de você avaliar a sua relação. O amor que você tem para com os outros. Então ele diz, todavia escrevo um novo mandamento. A ideia aqui é que esse mandamento antigo é tanto novo quanto antigo, é tanto antigo quanto novo. É antigo porque já tinha uma ordem no Antigo Testamento de amar o próximo, mas em Jesus essa ordem ela tomou novas possibilidades. O significado mantém, mas a compreensão é expandida. É antigo porque é o mesmo fundamento, mas é novo porque agora foi construído. Tem alicerce e as bases sobre o qual o alicerce é construído. É novo porque agora você não tem que amar como o Antigo Testamento orientava. Você tem que amar agora no padrão de Cristo. E aí nós temos 3 categorias. Amar inimigos, amar necessitados e amar os que estão próximos. Os mais fáceis são os próximos, porque aquele que não ama os seus é pior do que os descrentes, abandonou a fé, que não ama da sua casa. Vocês lembram lá, 1 Timóteo 5? Aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que os descrentes e aposta a tua fé. Mas também tem que amar inimigos. Qual é a sua postura com aqueles que lhe odeiam? Em um momento ou outro da vida você vai ser odiado, você não vai ser bem quisto, você não vai ser bem querido. As pessoas não vão lhe ter por estima. Isso faz parte da experiência, da realidade. Agora, como é que você lida com isso? Frustração. Como é que você lida com isso? Querendo agradar essa pessoa, convencer ela de todo jeito, querendo se vingar dela, querendo fazer o mal, maquinando formas por meio da qual você poderia destruir a reputação daquela pessoa. Como é que você lida com isso? Ele vai dizer, todavia escrevo um mandamento novo, para que aquilo que seja verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdade já brilha. Então, à medida que você conhece a Jesus, guarda os seus mandamentos, a treva que há no seu coração vai sendo dissipada, a luz vai brilhando e você vai resplandecendo graça, amando como Deus ama. E ele diz então, aquele que está na luz e odeia seu irmão, agora está nas trevas. Odiar, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. E se odiar envolvesse indiferença? E se odiar aqui no texto envolvesse indiferença? Será que você é indiferente com a realidade daqueles irmãos que se aliançaram na membresia dessa igreja aqui? Você que é membro dessa igreja, será que você é indiferente na realidade das pessoas que se aliançaram nessa membresia aqui? Você está preocupado com a vida espiritual dos irmãos? Se odiar envolvesse indiferença, não estou dizendo que envolve, eu preciso olhar lá. Mas se envolvesse, eu não tive tempo hábil para fazer isso essa semana.
Mas eu queria pelo menos colocar essa pergunta para você. E se envolver em indiferença? Faz quanto tempo que você não ora pelas pessoas aqui da comunidade? Você não faz uma visita com o intuito de fazer um bem espiritual para o irmão? Ou nas nossas visitas e nos nossos encontros, a única coisa que pode pautar as nossas conversas é futebol, política, filmes e coisas que são até importantes, que têm o seu lugar. Mas será que somente essas coisas têm o seu lugar? Há lugar para encorajamento espiritual, há lugar para afiar ferro, há lugar para perguntar as causas pela qual você pode orar pelo irmão. Há lugar para isso? E se isso envolver indiferença? Você é um membro indiferente para com a realidade dos outros membros dessa igreja? Por favor, avalie o seu coração. E cuidado para não estar nas trevas. Versículo 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Como é que ama o irmão, então? Aí eu teria aqui também que olhar o que é o amor bíblico. Mas principalmente envolve ação. Envolve cuidado. Envolve pastoreio. Envolve discipulado. Então, é necessário, as irmãs mais experientes da igreja precisam, gente, ajudar as mais novas a como cuidarem dos seus maridos, a cuidar dos seus filhos, serem boas donas de casa, a amarem o Senhor. Os irmãos mais velhos, mais experientes, precisam ajudar os mais jovens, como viver a vida da fé, ajudar, mostrar os textos, explicar com a sua própria vida o Evangelho. Precisamos ter relacionamentos, irmãos, vínculos. Membresia de igreja não é um clube que você vem para cá para ouvir. Você precisa estar envolvido, aliançado com a vida das pessoas. Precisa estar preocupado, orar, cuidar, amar, visitar, pastorear, orar. Enquanto isso, nós estamos dando lugar para trevas. Quanto mais distante nós estamos uns dos outros, mais trevas há entre o nosso meio. E treva aqui não é sinônimo de imoralidade, não, irmãos. Treva aqui não é sinônimo de assassinato, mentira, adultério, pornografia. Treva aqui é sinônimo de indiferença, negligência, uma vida assim que não está nem aí. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Então tem lá Alice no País das Maravilhas, né? Aí o mágico lá, o gato mágico, pergunta para ela: ei, tu tá indo para onde? Ela: não sei. Onde é que essa estrada vai dar? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho presta. Para onde é que você está indo? O que é que você espera de uma membresia de igreja? O que é que você espera de uma vida de comunidade? Não sei. Quem não sabe onde vai, qualquer lugar presta, irmão. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar presta. Não queremos que você seja assim. Gostaríamos de ter uma igreja unida. Uma igreja que ora, que cuida, que ama. E em parte nós já somos. Mas é para além do nosso círculo mais íntimo. É para além, é para aquelas pessoas que são aliançadas por nós pelos vínculos da membresia, não somente para aqueles que estão mais perto de nós. Mas fazer um esforço consciente para agregarmos pessoas na nossa vida, trazermos pessoas para perto, orarmos, darmos lugar para a igreja entrar na nossa vida, para que a treva se dissipe e venha a luz. Tá bom? Queria dar esses encorajamentos para os irmãos. Queria desafiar os irmãos nessa noite. Se você foi... Veja, eu não estou falando isso aqui para machucar, para ofender. Eu não quero o mal de vocês. Tá certo? A minha preocupação é realmente em convidar os irmãos para repensar a vida cristã. O que a gente faz aqui aos domingos é sério, irmãos. Envolve a eternidade. Agora, se você não crê na literalidade do inferno, tudo bem, eu respeito isso. Se você não crê que pessoas vão para Jesus e outras não, há espaço para isso também. Você só vai estar errado, certo? Você só vai discordar de Jesus, por exemplo. Certo? Mas caso não, se você acredita
e você vive uma vida que não liga para essas coisas, então tem algo errado. Tem aí uma idiosincrasia, certo? Na sua forma de conceber a realidade. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor, então, depois dessa palavra encorajadora, abençoada, nós orarmos. Amém.